Bem, vamos começar a nossa conversa de hoje com o clínico Salomão Kawashi, uma consulta pública de todos os assuntos possíveis na atualidade da medicina. Doutor Salomão, muito obrigado por ter vindo. Obrigado também por ter convidado. Que bom sempre estar aqui, né? Não é a primeira vez. Sim, são informações E você sabe o quanto eu gosto de participar aqui do seu programa. E todo mundo fica ligado, a gente acaba conversando coisas que muita gente gostaria de perguntar e não tem a oportunidade. Ter Salomão Kawashi aqui, para nós é muito importante. Doutor Salomão, a gente sempre diz que o senhor é um clínico geral, mas eu já vi que mudou agora. Né? Clínica médica, é só clínico. O que Deixa mudou? eu explicar para você. Na verdade, o clínico geral é um médico que sai da faculdade, é o recém-formado. Que não tem uma especialidade. É aquele que faz um pouco de tudo, faz pediatria, Sim. então. O médico clínico ele tem que fazer 2 anos de residência em clínica médica. Ou fazer prova para ter o título de médico clínico. Então, a diferença é essa. Na verdade, a clínica médica é uma especialidade. Então, não tem nada a ver com clínico geral. Ah, ok. E o clínico geral faz sentido e aquele que ainda não tem uma especialidade. Então, ele Por coincidência, viu, Mauro? A clínica médica ela se tornou assim, importante. O primeiro congresso brasileiro de clínica médica, a fundação da clínica médica no Brasil começou aqui. Aqui em Belém? Olha que legal. Bem, com toda a sua expertise, sua longevidade aí na profissão, me fale alguma coisa da medicina de ontem, da medicina de hoje. O que é que o senhor imagina que será a medicina de amanhã? Nós sabemos que houve mudanças radicais, né? Mudanças radicais. Começa aí, hoje é normal a gente dizer, o fulano tem 100 anos, coisa que no passado ninguém falava. Era quase que, né? Então, hoje aumentou muito o problema, as doenças, os problemas de saúde, assim por diante, mas nós temos muita gente longeva, né? É verdade. E o que mudou? Eu acho assim. No passado, eu vou rever assim, eu tenho saudade dessa época, né? Porque nessa época o médico ele fazia o seu consultório, atendia os seus pacientes, porque não tinha plano de saúde ainda, ele recebia pela consulta. E havia muitos pacientes em casa, eu nunca me esqueço que eu ia, doutor, não esqueça de vir que tem um chá com torrada de esperanto, tem uma fatia de bolo. Então isso fazia com que a gente tivesse aquele intercâmbio, aquele conhecimento melhor. Porque hoje eu sempre ensino isso. Isso vem desde Hipócrates, desde Osler, que foi um dos maiores clínicos que teve agora na modernidade, que antes de se conhecer a doença, você tem que conhecer o doente. Se eu não conheço o doente, eu não posso saber como é a doença do paciente, né? Então isso mudou. Aí depois... Informações também familiares. Isso, lógico. Muitas vezes é o ambiente que o indivíduo vive que está fazendo mal para ele. Ou no trabalho, ou na própria casa, está passando por dificuldades de toda a natureza, né, Mauro? Então isso gera uma porção de conflitos, não tem a menor dúvida. E assim, eu acho que quando eu me formei, nós não tínhamos ainda. Por volta de mais ou menos uns 30 anos atrás, surgiu, um pouco mais, 35 anos, a medicina baseada em evidência. O que significa isso? Antes disso, tudo era meio empírico. Quer dizer, um remédio era lançado, um procedimento era lançado, se fazia para todo mundo. Quando surgiu a medicina baseada em evidência, o que eles começaram a fazer? Eles pegavam 2 grupos. Num grupo eles faziam o procedimento ou davam o remédio, e no outro grupo, com o mesmo número de pessoas, de igual qualidade, idade, sexo e tudo, eles comparavam. Então vamos ver, se realmente o procedimento chegou ao diagnóstico mais rápido, o remédio realmente é efetivo, então isso chama um ensaio clínico duplo randomizado às cegas. Então isso mudou a medicina, porque muitos remédios que nós usávamos, se demonstrou que eles não tinham nenhuma efetividade, então foram abandonados. Muitos procedimentos que a gente usava também. Então eu acho que um grande progresso na medicina foi o aparecimento da medicina baseada em evidência. E o que é que traz para o futuro, além de toda a tecnologia junto à medicina? Eu vou deixar para falar depois, no final, né? Que hoje a medicina futurista, que vem mais ou menos, tem uns 15 anos, a medicina é baseada em evidência, medicina de precisão. A grande mudança, você vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar, o que é a medicina de precisão. Eu estou entusiasmado com ela. Doutor Salomão, nós estamos com um retorno aí de Covid, nós 2 fomos vítimas dele e é preocupante. Faz 5 anos já do início da pandemia
e agora está retornando. Quais os procedimentos, quais os cuidados? Será que tem que ser da mesma intensidade que foi durante a pandemia? O que é que nós temos para nos defender? Aí nós temos também dengue, nós estamos num período de muita umidade, de muita chuva, isso mistura, tem gente aí que pensa que é aquela gripe famosa de janeiro, já não é, pode ser Covid, pode ser... Com certeza, Mauro. Eu posso dizer para você que nas últimas 2 semanas, pelo menos 6 ou 7 pacientes meus confirmaram o Covid. O que é que tem de diferente? Do ponto de vista de prevenção, a vacina reduziu a gravidade, não há a menor dúvida. Você vê que ainda morrem hoje no mundo praticamente 3 mil pessoas por dia de Covid, né? Muita gente que morre. No Brasil, bem menos, né? Então, a vacinação ela teve um impacto, não há a menor dúvida. Você não vê tanta gente internado, claro, quem tem muita comorbidade interna. Então, acho que a prevenção é a mesma. Se você vai para um local fechado, que tem muita gente, com ar-condicionado que não é renovável, vá de máscara. Eu ainda acho que a máscara ela é um aliado muito importante, principalmente em ambientes com muitas pessoas com ar-condicionado. É onde se pega mais. É o caso do avião, né? O avião é onde mais se pega, né? Essas viroses. Depois o ambiente é avião, academia e restaurante. São os 3 locais onde mais se pega a Covid. E o que é que tem de diferente? Desde 2 anos para cá, nós temos um medicamento efetivo que funciona maravilhosamente bem. Eu já usei esse ano em 6 pacientes, ano passado, em 6 pacientes, todos tiveram uma resposta maravilhosa, mas o remédio é caro, mas a CESPA fornece, desde que o infectologista indique. O paciente tem que ter mais de 60 anos e tem que ter comorbidade. É impressionante. Qual é o medicamento? Não, existe um comercial dele, né? Eles são, na verdade, são 2 antivirais que já é usado de rotina nos Estados Unidos. Em farmácia, ele está custando R$5 mil hoje. Mas não tem. Aqui em Belém, você pode ficar tranquilo que em várias UPAs nós temos ele disponível. Se confirmar que é Covid e o colega infectologista caracterizar que ele faz parte do grupo, o remédio está disponível. É para o Covid. A primeira situação, primeira sintoma aí gripal, o senhor recomenda que faça o exame da Covid? Sim. E hoje, com o teste de farmácia, facilitou muito para a gente. A sensibilidade de um teste de farmácia é 90%, Mauro. Só que assim, não adianta fazer logo no início. O vírus só se torna presente nas secreções a partir de 72 horas. Então você faz, se você está com sintomas há 3 dias, faça. Se der negativo, a literatura recomenda fazer uma segunda pesquisa 48 horas depois. Esse mesmo teste de farmácia. E a vantagem do teste de farmácia hoje é que o mesmo teste que pesquisa a Covid, pesquisa a influenza, que é a gripe. Dengue. Dengue é complicado, né? Porque nós não temos remédio para ele, né? O remédio é sintomático, a hidratação. A prevenção é o mosquito, né? A prevenção começa em casa, você vê locais onde ele pode estar crescendo, tomar cuidado onde tem coisas que possam empoçar água. A vacina começou agora, mas a vacina não é recomendada para uma pessoa com mais de 60 anos da dengue. O Butantan vai começar a produzir em massa, né, a vacina. Eu acho que a gente vai ter progresso também com ela. Agora, em janeiro, é considerado um mês dedicado ao combate à hanseníase. Isso via-se falar bastante, depois calou, parece que ficou sob controle. O senhor tem alguma informação do retorno dela? Olha, você sabe que o filho do Dr. Birajara, né, ele é quem chefia a hanseníase no Brasil. O Pará, tem muita hanseníase no Pará. Nós somos bem preparados. Nossos alunos na UEPA e em outras faculdades, eles são treinados. Nós temos um ambulatório aqui da UEPA, dentro de dermatologia, e como aparece hanseníase? A gente não tem nenhuma dificuldade. Quando eu vejo, por exemplo, no hospital público, que eu suspeito de hanseníase, eu digo para as meninas aí da UEPA, e elas na mesma hora atendem e confirmam o diagnóstico. Então, hoje a gente tem um diagnóstico mais rápido, efetivo e tem um tratamento. Desde que você desconfie dessa possibilidade. Mas até na área urbana ele tem ocorrido? Quando alguém traz, né? Porque assim, você sabe que na hanseníase nós temos os indivíduos que são, nascem biologicamente... Propensos? Não, vamos supor assim, eles são resistentes à hanseníase. A maioria, 80% das pessoas não pegam. E quando pegam formas mais leves. As formas wilsonianas, que são mais graves, aí tem um exame chamado Mitisuda, que é um teste que se faz, para ver se ele é positivo ou negativo, entendeu? Então, dependendo do teste, aqui o colega vai ver qual é a forma que ele pode ter, se vai ser uma forma grave ou uma forma mais leve.
E tem medicação, está Tem, tudo não, tranquilo, tem. não Hoje é tem. caso de internação, né? É um tratamento Não, assim, ambulatorial. até lá no Jambitá, de vez em quando interna, mas porque interna com o diagnóstico errado. Por E exemplo, já na reação rancêmica, ela mimetiza o lúpus, que é uma doença grave. Então, muitas vezes interna como lúpus e lá a gente descobre que não é lúpus, que é hanseníase. Entendeu? Então, porque ainda falta treinar mais as pessoas. O médico, principalmente o médico que trabalhar na atenção primária, e eu acho que a SERMA tem feito isso, a SESMA também tem feito treinamento para o diagnóstico. Síndrome metabólica, que a principal me parece ser a diabetes, que é considerada a doença do século. O que é que o senhor Mauro, é um me diz? grande problema, né? Na verdade, não olha muito para mim que eu sou meio metabólico. Estou brincando aqui, olha. Na verdade, a síndrome metabólica é um conceito que surgiu tem mais ou menos uns 40 anos. O que eles perceberam? Que quando nós acumulamos a gordura no abdômen superior, a gordura visceral, essa gordura é extremamente lesiva, porque ela promove resistência à insulina, o indivíduo se torna diabetes, promove hipertensão e promove aumento das partículas ruins do colesterol. Então, na síndrome metabólica é um conjunto de parâmetros. Primeiro, a cintura do homem tem que ter acima de 102, 102 ou mais. Mas isso sempre está mudando, né, doutor? Não é 102 agora. Por 102 homem, agora. Já por foi homem, 99. Não, é 102 para o homem e para a mulher é 90. Esse é o primeiro parâmetro. Segundo, tem que ter uma hipertensão, não precisa ser hipertensão marcante, uma hipertensão leve. Não precisa ter diabetes, você pode ser um pré-diabético. E tem que ter triglicerídeo alto. Então, se você tiver esses parâmetros, pelo menos 3 desses 4, você considera metabólico. Está com a síndrome. E qual é o grande problema da síndrome metabólica? É o acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática, né? Hoje, os americanos estão muito preocupados, porque antigamente a principal causa de cirrose lá era o álcool. Hoje é a gordura. E algo que a gente achava que não ia ocorrer, que o fígado gorduroso, a esteatose hepática, não evoluía para a cirrose, evolui. O que é o pior ainda, dá câncer de fígado. Então, eles estão apavorados, já lançaram um produto, que entrou no mercado americano em caráter de urgência, tem 1 mês e meio. O primeiro remédio efetivo para tratar o medicamento. Mas eu ainda acho que o melhor medicamento para a esteatose é mudar o hábito de vida. Reduzir carboidrato, fazer atividade física. Não o medicamento em si. Não, eu acho que o medicamento ele ajuda. É necessário, mas a melhor opção É porque assim, por que ocorre esteatose? Toda vez que eu como mais do que eu preciso, o organismo foi feito... Eu já ouvi, o senhor falou agora um detalhe interessante. Fulano tem esteatose, mas ele nem bebe álcool. Mas ele come muito. Pois é, mas as pessoas relacionavam diretamente esteatose ao excesso de carboidrato de fácil absorção. Então, toda vez que eu como mais calorias do que eu preciso, o organismo armazena lá no fígado na forma de triglicerídeos. Porque isso aí vem desde o homem primitivo, viu, Lauro? Só uma questão epidemiológica. O homem primitivo, o que acontecia? Ele tinha meses que ele tinha muita comida. Aí se empaturrava. Aí ele se empatuava porque ele ia ter meses que não teria nada. Então existe um gene chamado gene poupador, que é o gene que essas gerações do homem primitivo trouxe para nós, que é para poupar toda vez que eu como mais. E hoje tem muita gente trabalhando em cima disso para tratar a obesidade. Bem, as métricas da insulina, da diabetes, também mudam frequentemente, né? São números que sobem, que descem. Por que mudam tudo? Porque, aumenta o estudo, o que é? Exatamente. É porque hoje, com as meta-análises, quer dizer, o que eles fazem? Eles pegam um grupo de pacientes e vão ver qual foi o grupo que teve mais infarto, que teve mais derrame, AVC, né, isquemia. Aí vão ver o que tem. Como, olha, a glicose deles está num parâmetro que antigamente era considerado normal, mas eles, então, quer dizer, hoje a normalidade é até 99, eles estão querendo baixar para 97 em jejum. A glicada, o normal era até 5,9, eles vão baixar para 5,7. Então baixou, porque antigamente... Então, a partir de 5,7 na glicada é diabetes. 5,7 a 6,4 é pré-diabético. Para ser diabético tem que ter 6,5. Em jejum, entre 99 e 124 é pré-diabético, 125 ou 126 em 2 medidas é diabetes. Como é que glicada está 6,5. O nível laboratorial de diagnósticos? Está muito. Evoluiu? Olha, hoje a gente pode dizer que a população brasileira, a gente tem mais ou menos 20% de diabéticos ou pré-diabéticos. E o diabetes é uma das principais causas de doença cardiovascular. Infarto, derrame, isquemia, aneurisma. Então, é o que preocupa. Isso é saúde pública. É investir em campanhas para incentivar a redução dos carboidratos,
atividade Que não física. é exatamente só açúcar, como as pessoas pensam, não, eu não Não, posso doce. o excesso de carboidrato na dieta. Não é a gordura em si. É você comer muito carboidrato, não é a farinha, eu pareço comer muita farinha, arroz, pão, biscoito, tudo isso aí que é bom. O açaí mistura açúcar com tapioca. O açaí não faz mal. Se Não, for o só- açaí, mas também ele tem uns acompanhantes, né? Se você botar os entulhos nele, aí sim. Hipertensão. Mudou também os parâmetros. Não é a mesma coisa. Os estudos mostraram que, a partir de um certo nível, os indivíduos tinham mais risco de ter doença cardiovascular, que é infarto, isquemia cerebral, entre outras. Então, hoje, a pressão máxima normal, que seria a pressão máxima normal, seria 13/8. A pressão ótima é 12/8. Então, o indivíduo que tem entre 13 e 14, que antigamente não era hipertenso, ele é considerado pré-hipertenso, ou, para muitos, já hipertensão. E quem tem entre 8 e 9 é considerado hipertenso. Agora, a medicação hoje regula tranquilamente a hipertensão. Muito, né? Eu acho que onde nós mais evoluímos foi no tratamento da hipertensão. Tanto é que no mundo, né, Mauro, caiu muito a frequência de algumas doenças cardiovasculares por causa Porque o que é que ocorria no passado? Muitos medicamentos para tratar a hipertensão davam disfunção erétil, então o cara não queria tomar. Hoje não. Eu acho que não sei nem 5% dos remédios de hipertensão hoje causam disfunção erétil. Então, são seguros, efetivos. E o que é mais importante, eles duram 24 horas, basta você tomar uma vez por dia. Isso eu acho que foi um grande progresso também. Que depende da dosagem de cada um, Sim, e né? depende da fórmula. Por exemplo, o grupo da losartana, que foi a primeira a ser lançada, que é um bloqueador de angiotensina. A losartana, e algumas vezes você tem que dar 2 vezes, mas as mais novas, tem a milsartana, então essas mais novas, é uma vez só por dia. Doutor Salomão, a geração da canetinha, a turma do Ozempic, o que é que o senhor me fala? Hoje está uma festa, mas isso pode vir a trazer algum tipo de problema depois? Olha, Mauro, eu acho assim que efetivamente nós passamos a ter um tratamento clínico que está fazendo as pessoas perderem peso. Tá? E com os mais novos, tipo o Mounjaro, muito mais ainda. Eu tenho gente que com o Mounjaro perdeu 31 quilos. Sim, mas também suspende um pouco, volta Bom, tudo. então veja aí. O que é que ocorre? É uso contínuo. Cada vez mais nós passamos a entender o mecanismo da fome. Nós sabemos que tem um hormônio no estômago chamado grelina. Então, toda vez que a gente fica em jejum prolongado, o estômago libera a grelina. A grelina estimula o indivíduo a comer. Quando a gente come, que fica saciado, o organismo libera a leptina, que vai inibir a fome. Então, mas envolvendo isso, tem vários hormônios envolvidos. Então, graças a esse estudo do mecanismo da nossa fome, foi possível lançar a semaglutida, que é o Ozempic. Ele bloqueia um dos hormônios, chamado GLP-1, que tem relação direta com ele inibe a grelina e ele retarda o esvaziamento do estômago. Então, o indivíduo ele come e fica logo cheio porque o estômago fecha logo. Então, quer dizer, efetivamente, agora, quais são os problemas da semaglutida? A rigor, há trabalhos mostrando um pequeno risco de pancreatite. Então, tem que tomar cuidado se tiver dor. Há alguns outros trabalhos empíricos, mas assim. Mas o maior risco é se o indivíduo precisar operar de urgência tomando Ozempic. Ele tem que falar para o médico, porque ele pode, como o estômago está cheio, ele pode vomitar e aspirar aquele conteúdo gástrico. Quem for fazer endoscopia, os endoscopistas já sabem, tem que parar pelo menos umas semanas antes. Então, esse cuidado que tem que ter. Mas eu acho assim, prescrevo muito, um remédio seguro, como tudo, né, Mauro? Para você usar... Mas é uso contínuo. Parou, o que a vai voltar ao tem peso. mostrado, né? E que se você parar, volta. E o que é mais importante, agora a semaglutida foi aprovada para o tratamento da esteatose hepática. Fígado gordo. Mais um detalhe da semaglutida. A apneia do sono, que é um problemão. Também o Ozempic tem funcionado. Então, quer dizer, é uma revolução, na minha opinião. Efetivamente... Então, são ganhos extras que não estavam nem previstos. É 3 em 1, né? Compra um e resolve 3 problemas. O Mounjaro é um dual, ele bloqueia 2 hormônios relacionados à fome. E lançaram nos Estados Unidos um bloqueia 3 hormônios. Então, eu acho que mais 1 ou 2 anos o tratamento da obesidade vai ser clínico. Raramente vai precisar de cirurgia bariátrica, na minha opinião. Agora, não é para qualquer pessoa, não é isso? É caro. Não é só que seja caro, mas mesmo organicamente, Olha, tem gente que tem reações violentas. Tem, mas é mais enjoo, né? Eu acho assim, eu tenho gente com até 70 anos eu já usei o Ozempic. Tudo é questão de você conhecer, ver as comorbidades que o paciente tem,
Ah, doutor, eu tenho azia que não para. Então não adianta. Quem tem refluxo grave, o Ozempic piora muito o refluxo. Então, é como eu digo, como todo remédio, o médico tem que saber, não pode ser só prescrever. Ele tem que conhecer o medicamento para poder usar adequadamente. E conhecer o paciente. Isso. Bem, nessa onda de prevenção, a gente hoje não está mais atrás da medicina curativa apenas, mas a preventiva principalmente. Como é que o senhor enquadra o check-up? O brasileiro começou a se preocupar em antecipar? Sim. Eu acho que o check-up ele tem valor, principalmente dos indivíduos com risco, né? Assim, o grande problema do check-up é o seguinte, se o indivíduo fizer o check-up e não mudar o hábito de vida, eu fui um cliente doutor, olha, eu fiz um check-up, fui me internei no Albert, fiz o que só vão imaginar. Paraste de fumar? Não. Então, devolve o dinheiro. Então, não adianta. Se eu indico um check-up e eu não modifico um hábito, o grande problema do check-up é esse. Olha, doutor, eu fiz o check-up, estou 100% só, eu vou fazer tudo. Esse é o grande problema. Porque quando você faz o check-up e não dá nada sério, o indivíduo acha que pode fazer tudo. Isso não Está zerado. Isso não é verdadeiro. Eu nunca me esqueço um caso, eu vou contar aqui rapidinho, de um que foi fazer em São Paulo. Aí apareceu 5 sesemáceas na urina dele. Eu disse, eles não valorizaram? Não, isso é normal. Isso não é normal, a gente não pode ter sangue na urina. Fizeram o exame? Fizeram. Aí eu pedi um exame, só porque ele tinha um câncer de bexiga silencioso. Não adianta fazer. Eu acho que o check-up ele ajuda. A função principal do check-up é detectar doenças que ainda não ocorreram e que podem ocorrer. É um indivíduo que está com o fígado gordo, um indivíduo que está no início de uma hipertensão, um indivíduo que tem um colesterol alto, um indivíduo que é um pré-diabético, aí sim. Se você intervir, tanto do ponto de vista farmacológico como mudança de hábito de vida, você pode prevenir as doenças. E qual é a sua recomendação? Uma vez ao ano, no mínimo? Eu acho que o check-up ele deve começar por volta. Se o indivíduo tiver um parente de primeiro grau que teve doença cardiovascular, ele tem que começar com 30 anos, anualmente. Se ele tiver doença, tem que ser trimestral, semestral, depende muito. Se for um diabetes hipertenso, aí vai variar. Doutor Salomão, nós vamos entrar nos transtornos mentais no próximo bloco. Vamos ter um pequeno intervalo, foi a primeira consulta, e vamos entrar para uma segunda consulta logo em seguida. Está sendo muito bom, estou gostando. Volto já. Mas foi para falar sobre isso. Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o clínico Salomão Khawaja, uma consulta pública. Doutor Salomão, nós falávamos no bloco passado que íamos tratar agora de transtornos mentais. Isso. É algo que está, né, a gente não pode usar nenhum termo, está na moda, mas a incidência é muito grande, não é? O Alzheimer chegou aí e abala muitas famílias e assim por diante. E hoje não é mais só coisa de muito velhinho, não, né? Tem coisa já mais nova acontecendo. O que é que o senhor me conta? Eu acho assim que o Alzheimer é o principal tipo de demência, ainda representa 60% do tipo de demência. A segunda causa é a demência vascular. São pessoas que tiveram muita isquemia cerebral, etc. O que é que eu acho, Simão? O principal diferencial de demência é a depressão do idoso. Então, o idoso deprimido, ele pode se manifestar como se fosse com um quadro demencial. E é uma incidência muito grande, né? É porque você vê, né? Hoje, mudou muito, né? A humanidade, né? Você vê que antigamente a gente sempre ia com nossos pais sábado e domingo. Então, o idoso, principalmente o idoso que os filhos quase não vão vê-lo, ele passa a ter a síndrome do ninho vazio, principalmente a mulher. Então, isso é uma realidade, né? Aí pronto, aí, infelizmente, existe a depressão mascarada. Que a depressão mascarada é aquela que o indivíduo expressa através de problemas clínicos. Eu vou só lhe contar um fato aqui. Eu tenho uma paciente bem idosa, que eu fui ver ali em casa. Disse, olha só, está ótima, doutor, não diga isso pelos meus filhos, pelo amor de Deus, porque se eu disser que eu estou ótimo, eles não vêm aqui. Então, já ficou sendo uma defesa, né? Eu não tenho a menor dúvida que a visita ao pai e à mãe, se são 5 filhos, cada final de semana um filho leva o pai ou a mãe para passear, para fazer isso é um remédio como nenhum outro, Mauro. Entendeu? Então eu acho que o geriatra... Quer dizer que a solidão está na ponta da depressão. Outro detalhe, a depressão, o geriatra diagnostica, porque existe hoje um formulário que o indivíduo preenche para ver se ele preenche os critérios de depressão. Tá? Os americanos são muito preocupados, porque eu abri um artigo recente que diz assim, americanos preocupados com uma nova pandemia. Eu digo, meu Deus, será que outra Covid? Pandemia de solidão. Porque os americanos quase não têm mais filhos, Mauro. Os filhos deles são os cães. Então, o que é que ocorre? Depois de um certo tempo, quando eles não podem ficar mais sozinhos, eles vão para asilos, vão para casa de repouso. Então, você imagina. Né? Aí fica isolado, é complicado. Então, hoje,
Inclusive, já existem grupos de jovens, e no Brasil eu já vi isso, são jovens que se reúnem, fazem grupos e vão com os idosos fazer leitura, jogar, entendeu? Isso é uma maneira de você criar ONGs que possa atuar nessa área, na minha opinião. Tá, então a depressão é o primeiro passo para levar ao Alzheimer, Não, seria não, isso? não. A depressão é o principal diferencial do Alzheimer. Porque muitas vezes os indivíduos são rotulados como Alzheimer e não têm Alzheimer, eles têm depressão. Então, só o geriatra que pode chegar a esse diagnóstico. E o outro caso é vascular. Tem várias causas de demência, né? Mas as mais frequentes, 80% dos casos é Alzheimer, e nós não sabemos a causa ainda, né? Hoje tem se estudado muito, tem muita teoria, tem muito remédio que está se tentando usar, mas nada é definitivo ainda. Eu acho que tem algumas coisas que valem a pena. A vida saudável, ela reduz a incidência de Alzheimer. Dormir 8 horas por dia, 6 a 7 horas por dia, reduz muito a incidência de Alzheimer. Tá? E a felicidade. O indivíduo feliz tem mais. Os países onde tem menos Alzheimer no mundo são os países que fazem atividade física, são felizes e falam mais de uma língua. Doutor Salomão, álcool tem uma dose saudável? Que boa pergunta você está fazendo. Na verdade, isso é uma das maiores... É como se fosse um dos maiores problemas no mundo. A gente lê e nem sabe se é o merchandising, se é a vinícola que está colocando a notícia, que uma taça de vinho por dia é até bom para a questão cardiológica e assim por diante. O que é que a literatura médica fala? Eu tenho estudado muito porque todo mundo me pergunta isso, né? O homem pode tomar até 60 gramas de álcool por dia, a mulher 30. O que é 60 gramas de álcool? Vamos pegar uma cerveja. As cervejas têm 6% de álcool. O vinho tem 12%. Então, 1 litro de vinho são 120 gramas. Meio litro de vinho são 60 gramas. Então, exatamente, é uma taça grande. A mulher só meia, porque o álcool é mais lesivo no homem do que na mulher. Na mulher do que no homem. Então essa seria a dose que, teoricamente, não seria faz mal. saudável, ou não faria mal. Aí diz assim, doutor, o senhor me disse que eu posso tomar uma taça por dia. Eu somei, eu não tomei de segunda a sexta, no sábado, mas não pode. Não é cumulativo, não é cumulativo, irmão. Eu tenho crédito, né? O coração continua sendo a principal causa-morte? No mundo, ainda a principal causa de morte é a doença cardiovascular, infarto, derrame seguido por câncer. Né? O câncer já é a segunda causa de câncer. Que cresceu muito, né? Mas talvez em função do diagnóstico, né, doutor Salomão? Hoje mais preciso, mais presente. Eu acho que não só o diagnóstico, eu acho que hoje a nossa dieta mudou muito. O alimento ultraprocessado, ele tem relação direta, né? O fumo é a principal. O fumo é, com certeza, a principal causa de câncer no mundo. O álcool, que a gente pensava que não tinha associação, tem associação. Tá? E outras coisas, várias substâncias, vários cancerígenos estão aí. Hereditariedade no coração e no câncer também. É isso que eu vou falar daqui a pouquinho da medicina de precisão. Bem, então vamos falar em coisa aí atual. Teve aquela virose no litoral de São Paulo e muita gente foi para o hospital e tudo mais. A praia está imprópria para banho. A gente sempre ouve falar que por aqui, por perto, Mosqueiro, Coraci, também está imprópria para banho. Deixa eu explicar, Mauro. Assim, a água, ela transmite várias... Quer dizer, a maior parte das diarreias infecciosas são transmitidas por alimentos, né? E alimentos líquidos. O principal vírus que causa epidemia é o norovírus. Tá? Então, por exemplo, aquelas epidemias que ocorrem em transatlântico, que param é o norovírus. Então, o norovírus ele é de uma transmissão fecal extremamente frequente. Eu até brinco que, às vezes, o indivíduo pegar o gelo com a mão e botar para te servir uma bebida, né? Se ele estiver contaminado ou não lavar a mão direito, o gelo já leva. Entendeu? Então, o que deve ter acontecido lá? Os alimentos foram servidos muito rápidos, a água provavelmente não foi esterilizada adequadamente. Então, eu sempre digo, se você vai para fora e vai se alimentar, peça a comida sendo fumaça. Porque a comida sendo fumaça, ela é inativa. E tem a água da praia, né? Que sem querer a gente acaba... Mas o problema que eu acho é que os nossos esgotos, eles saem em cima da água no bairro. Em cima do banhista. A grande é assim. E assim, tem que ver que o alimento que fica de um dia para o outro, ele pode deteriorar e gerar infecção intestinal. Existe um tipo de infecção intestinal que é mais séria, que é transmitida pela galinha caipira, mas não é bem a galinha, é o ovo, não é o ovo. As fezes da galinha caipira tem uma bactéria que pode provocar uma diarreia grave, tá?
que tem relação com uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia. Então, se o indivíduo foi para uma fazenda, comeu, conviveu lá com galinhas, uma diarreia precisa ser tratada, a gente não pode esperar. Campylobacter é o nome da bactéria. Por falar em virose, nós estamos agora na época das viroses respiratórias. Sim, isso aí. Aí que Não pega tem as como. crianças de... Porque você passa a aglomerar, né, e pronto. É o retorno à aula justamente no Isso. período chuvoso, de grande umidade. Uma coisa que foi marcante, eu nunca me esqueço, quando nós saímos do isolamento do Covid, né, ficamos praticamente um ano, né, que as crianças voltaram para a escola. Aí começaram a Aí adoecer. o pediatra dizia, Salomão, o que está vendo? As crianças estão sem imunidade. Concordo, porque quando elas conviviam, elas tinham aquele ciclo, né? Aí quando elas ficaram muito tempo sem mudar a parte imunológica delas, né, que a gente chama de status imunológico, então precisa renovar o status imunológico. E você só pode renovar se você conviver com outras pessoas, senão você fica com a mesma imunidade. O que é que o senhor recomenda em nível de vacina para maiores de 60 anos? Isso é importante. Olha, vacina da gripe, com toda certeza, né? Pneumococo, porque a gente sabe que a principal causa de pneumonia no adulto é ainda o pneumococo. Aconselho a dupla viral que pega difteria, tétano, né? Porque hoje em dia as crianças tomam na infância, mas é bom fazer o reforço, tá? A celular. O que mais eu recomendo? Recomendo, dependendo se o indivíduo viaja muito, fazer uma de meningite, não custa nada, tá? E hoje a vacina para o zoster. O cobreiro, que é como a gente chama o zoster, vai afetar 1 em cada 13 idosos. Olha só. Quando isso vai aparecer? Vamos supor, o indivíduo vai operar. Quais são os tipos de herpes que existem? A gente tem o herpes simples, o tipo 1 e o tipo 2, que é o labial. E o genital. Esse não tem vacina. Quando você tem uma vez, ele pode ficar recorrendo ao longo da sua vida. Não tem vacina, não tem vacina ainda. E o zoster, que é o mesmo vírus da catapora, da varicela. Que então, nós todos já temos e ele se manifesta em algum momento da vida. Quando a nossa se cai a resistência, ele aparece. E quando cai a resistência, não quer cair, pode cair por remédio, pode cair por um pós-operatório. O antibiótico é fácil para cair resistência, né? E tem uma outra. Um cliente meu que eu atendi, agora com zoster, ele disse, não, doutor, é que a minha empresa tem recuperação judicial, eu não durmo. Então tem um fator emocional. Resistência emocional dispara. Com certeza. Então eu aconselho o zoster, hoje melhorou muito, porque antigamente a vacina do zoster era com vírus vivo, então dava reação. Hoje é só o vírus atenuado ou fragmento do vírus. Essas vacinas são oferecidas pelo SUS, doutor Salomão? Não, a do zoster ainda não. Não, né? A da gripe sim, e o da pneumonia, se você justificar, se o médico justificar, o SUS fornece. O SUS fornece. Se for, por exemplo, um indivíduo que tem uma bronquite crônica, um enfisema, um asmático... Porque são vacinas caras, né, também. São vacinas caras. A dos outros na faixa de R$600. Então já tem que ser uma previsão, inclusive... Se a gente for analisar, sai caro, né? Para a realidade brasileira é caro. Mas tem resolvido. Tem. Aumentou em 26% a questão de ansiedade e depressão na população. Isso. Isso é preocupante. É interessante, né, Mauro? Como o Covid trouxe isso, né? Se a gente for fazer análise da ansiedade e depressão antes e pós-Covid, foi impressionante como o Covid trouxe. Não só pelo isolamento, como o medo de morrer, isso é uma coisa que é óbvia, né? E hoje a sociedade cobra muito. A competição hoje é muito grande. A exigência é muito grande. Então essa exigência também, na minha opinião, gera ansiedade. Exigência. Então, a gente precisa muitas vezes de um psicólogo para nos ajudar. Só ajuda, né, mano? Sim. O senhor recomenda? Muito. Antidepressivos a partir de 60 anos? Não, só recomendo se houver necessidade, porque alguns antidepressivos podem dar problema, né? Para o coração, quem usa remédio para arritmia, alguns antidepressivos podem agravar a arritmia. Então, precisa consultar um médico, seu cardiologista, para ver se pode usar um antidepressivo. Porque tem alguns médicos que dizem que se a população toda tivesse mais de 60 anos, deveria pôr antidepressivo na caixa d'água. Não, isso não é verdade. Se a gente analisar, o antidepressivo tem alguns efeitos colaterais, pode baixar o sódio, pode provocar alterações no ritmo cardíaco, então não pode ser assim. No sono? Alguns antidepressivos dão insônia, outros antidepressivos dão queda de pressão. Então, tudo isso, você não pode tomar um remédio se o médico não for avaliar. Por que o idoso dorme menos? É em função da medicação?
Na verdade, você sabe que isso já se demonstrou que ele não deve dormir menos. Mas ele não consegue dormir mais, ele tem Por quê? um sono curto. Mas isso hoje a gente já sabe que o idoso tem que dormir no mínimo 6 horas. O que acontece com o idoso? Se for um homem, a próstata cresce, ele acorda muitas vezes para urinar, então isso vai fragmentar o sono dele. Se ele for um enfisematoso ou bronquite, ele vai acordar para tossir, entendeu? Então, quer dizer, tem vários efeitos clínicos que envolvem, ele vai assistir televisão até mais tarde. Então, tem várias coisas que estão associadas. Então, o certo é hoje a gente tem vários bons médicos, são especialistas em medicina do sono. Então, todo mundo que tem um distúrbio de sono deve procurar para ver onde é que está o problema. Tá? Porque a insônia pode ser inicial, quer dizer, um indivíduo que custa iniciar o sono, isso tem associação com ansiedade e cafeína. Tá? Com toda certeza. Tá? As pessoas relacionam tosse à gripe. Refluxo hoje. Pois é, mas o refluxo é mais importante. Não, Tem mais tosse por refluxo, doutor Salomão? As 3 principais causas de tosse hoje no mundo, no adulto. Primeiro, o que a gente chama de aspiração nasal. O indivíduo que tem aquela rinite aspira o catarro com aqui. A segunda condição que é normal na nossa região, né? O senhor conhece alguém aí que não tenha rinite? É o indivíduo que fica temperando a garganta o tempo todo. A segunda causa é o refluxo, a terceira é asma. E a quarta no adulto. No adulto. E a quarta é medicamentos, Mauro. Vários medicamentos provocam tosse. Então o médico pode avaliar isso. O bom pneumologista pode concluir isso aí. Então está tossindo, ficou gripado, então não tem nada a ver. Até colírio para glaucoma pode provocar tosse, se o indivíduo tiver asma. Então, tudo isso. Doutor Salomão, conte para nós o que é essa medicina de precisão. Eu estou curioso. Isso é um desafio, né? Eu sempre digo que na minha vida eu fui convidando, dando os cursos de medicina, para na FAMAS, a Márcia Bittar me convidou para ensinar habilidades clínicas, para raciocínio clínico. Eu adorei e hoje eu estou até lá. E agora com a Fibra vai lançar, vai começar o curso de medicina e entre os tópicos deles está a medicina de precisão, de me convidar, eu aceitei. Na verdade, é uma medicina... Está sobrando tempo, né, doutor Salomão? Não. Eu vou ter que largar algumas coisas. Né? Meus filhos cobram muito isso. Né? Meus filhos cobram direto, porque hoje eu sou muito mais filho do que pai. Sim. Minha filha é médica, ela dá em cima, ela que marca médico para mim, marcou. Fui com o meu cardiologista, fiz uma porção de exame. Então, eu acho que realmente, às vezes, se esquece como médico. Né? Então, eu estou reavaliando. Eu acho que a medicina de precisão é uma medicina que talvez eu não vá ter essa condição de usá-la. Deixa eu explicar o que é. Ela tem mais ou menos 15 anos. O americano chama de medicina personalizada. Desde que o genoma humano foi decifrado, o que eles começaram a fazer? Principalmente os israelenses, alemães, chineses, verificaram que algumas pessoas, dependendo da genética que ele nasce, ele tem chance de ter alguma doença. E dependendo da genética que ele tem, ele vai reagir de maneira diferente aos remédios. Então, hoje, nós temos, hoje em dia, principalmente em psiquiatria e em oncologia, onde mais está se aplicando a medicina de precisão, que chama-se farmacogenética. Ou seja, fazer um exame de genoma. Fazer o exame de genoma. O que é que deixa eu te explicar. Quando você toma um remédio, esse remédio vai ser metabolizado no fígado, ou seja, vai ser destruído no fígado. Aí vai formar metabólitos. Se for metabólito hidrossolúvel, é a urina que elimina. Se for lipossolúvel, é a bile. Então, o que eles descobriram? Que dependendo da tua genética, tu pode metabolizar o remédio muito rápido, normal ou muito lento. Se for muito rápido, o remédio não vai funcionar. Você tem que dar uma dose mais alta. Se for muito lento, vai acumular e pode dar efeitos colaterais muito graves. E o ideal é ser intermediário. Então, hoje a gente já tem esse mapeamento, são os citocromos, são as enzimas que fazem isso. Então, se você pede uma farmacogenética, vem todo o psiquiatra ver qual é o antidepressivo que ele pode usar que não vai dar problema para o paciente. É impressionante como tem remédios que a gente vê o paciente ter que usar em dose muito alta e não faz mal nenhum para ele. Por quê? Porque ele é um metabolizador rápido. Outra coisa que a medicina de precisão vai trazer é o que a gente chama de biópsia líquida. O que é biópsia líquida? Por exemplo, para me diagnosticar tumor, eu tenho que ir lá tirar um fragmento para chegar ao diagnóstico. O que eles descobriram? Que o sangue de um paciente com câncer gira o DNA do tumor. Então, eles capturam o DNA do tumor e vejam qual é o tipo de tumor. E tem aumentado muito diagnóstico de câncer na procura de outras enfermidades. Então, veja bem. O que é que acontece? Até a quimioterapia. Hoje a gente sabe que, dependendo do seu citocromo, da sua genética,
você pode responder ou não ao tratamento oncológico. Então, os oncologistas estão tendo grandes progressos no tratamento com a farmacogenética. Então, você imagina no futuro, você vai se consultar, vai estar aqui meu genoma, doutor. Aí você analisa, olha, você nasceu com essa mutação, você tem chance de ter tal doença. Olha, você tem essa mutação, eu não posso te dar esse remédio. Olha só a personalidade, né? O que os americanos estão fazendo? Lá, eles estão aconselhando, por exemplo, existe um tipo de herança chamado deficiência de alfa-1 antitrypsina. Quem nasce com isso tem uma chance enorme de ter enfisema se fumar ou inalar poeira, ou inalar fumaça. E tem chance de ter cirrose. Então, se eu peço esse exame, eles querem botar isso de rotina, e o indivíduo tem deficiência de alfa-1, desde cedo, olha, tu não pode fumar, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, se você conscientizar o indivíduo, ele vai seguir. É um diagnóstico personalizado, né? Olha, é impressionante. E outra coisa que eu acho que essa vai revolucionar, é o que eles chamam de, até botei aqui, que é o técnicas de edição genética. O que eles fazem? Eles pegam o DNA defeituoso do indivíduo e corrigem. Você já imaginou isso? Que muitas doenças genéticas você vai poder corrigir. Doutor Salomão, já que a gente está falando em tecnologia, o senhor já aderiu à teleconsulta, à telemedicina, à telereceita? Eu acho que, assim, a gente já faz isso, né, amor? Eu acho, assim, que isso tem um impacto bom. E principalmente você estando longe, por exemplo, eu tenho uma cliente que está nos Estados Unidos. E eu diagnostiquei uma doença, eu disse, procura um colega lá, porque ela conversou comigo por vídeo. Então, eu acho que, claro, tem algumas condições que você pode. E eu acho que um grande avanço na medicina de precisão hoje são esses monitores que você fica. Você sabe que tem um monitor de glicose, que se fica conectado ao médico, e a informação é passada não só para o paciente, mas se tiver uma baixa ou uma alta, o médico recebe essa informação. Outra coisa, tem relógio que manda a informação dos batimentos cardíacos para quem usa marca-passo. O senhor já está trabalhando com isso? Não. O senhor já tem paciente que não, a informação chega direto? Não é porque eu não sou cardiologista, mas eu tenho uma cliente que, inclusive, isso foi curioso. O filho me ligou, doutor Salomão, eu já mandei para o cardio, mas ele não está em Belém. O aparelhinho dela está disparando, o reloginho dela, que ela está com 40 de frequência de coração. Eu digo, levar agora para o hospital. Botou marca-passo no mesmo dia. Você está entendendo? Aonde a gente vai chegar? Então, quer dizer, essa é uma medicina que talvez eu não vá ter tempo ainda, não vou ter vida suficiente, mas dentro do possível, eu fui aprendendo. Eu não sabia por que os psiquiatras estavam pedindo tanto a farmacogenética, agora eu já entendo. Eu não sabia por que os oncologistas estavam pedindo tanto a farmacogenética por causa dos remédios oncológicos que eles vão usar. A gente sabe que tem tipo de câncer, que se você estuda a genética do câncer, você sabe qual é o melhor remédio para ele. Então, isso tudo, na minha opinião, vai ser a medicina personalizada. E o clínico, que é o gerenciador de toda essa medicação, porque remédio, cada especialista que a gente vai é uma quantidade imensa. Mas tem que gerenciar isso, né, doutor Salomão? Olha, eu estou muito feliz porque apareceu o papel novo para o clínico, que é o hospitalista. E eu nunca me esqueço disso, porque há muitos anos atrás, o doutor Walter, lá do Hospital Belém, ele disse, doutor Salomão, venha, eu quero que você venha nos ajudar aqui. Eu disse, por quê? Pega isso aqui. Quando eu olhei, tinham 8 prescrições diferentes. O paciente internou com um problema cardíaco, com uma ureia e creatinina alta, chamou o nefrologista, como ele era diabético, chamou o endócrino, como ele estava cheio de problemas de depressão, chamaram o psiquiatra, como ele estava com um problema no estômago, chamaram o gastro, ele estava com 8 médicos. No mínimo 8 medicamentos. Então, o que é que hoje o hospitalista faz? O hospitalista é um clínico que recebe o paciente, avalia, dependendo do especialista, ele chama, olha, eu vou chamar um endócrino. Então, hoje já existe, inclusive, a Sociedade Brasileira de Médico Hospitalista. A maioria dos hospitais em Belém já tem médico hospitalista, a gente tem até carência deles. E eu me fico muito feliz porque você sabe que a gente tem uma residência, né? Tem 30 anos a nossa residência. E todos os meus residentes que se formam já vão trabalhar como hospitalista. Oh, que legal. Doutor Salomão Kawage, muito obrigado por essa consulta. Eu creio que a gente ajuda muita gente dando esse tipo de informação na TV aberta. Volte sempre e é realmente de grande importância essa consulta pública. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, senhor Mauro. Eu tenho outra oportunidade, como eu estou estudando muito, eu inclusive já assinei uma revista só de medicina de precisão, uma revista médica.
Eu gostaria de voltar aqui, por exemplo, hoje, ressonância de alta precisão. Hoje existe uma ressonância, que é o exame mais precoce hoje para quem vê quem tem Alzheimer. Uma ressonância que é capaz de ver se já tem aquela área que atrofia no Alzheimer. Aqui em Belém já começou a fazer, mas em São Paulo já está todo mundo fazendo. Um PET-CT para diagnóstico. Então, isso tudo é medicina de precisão. Então, tem que ver até que ponto isso realmente vai contribuir. Porque, veja bem, eu vou lá para o indivíduo, olha, você nasceu com essa mutação, tem chance de ter câncer. Eu posso assustar muito ele, mas a gente pode modificar a vida dele. É verdade. Né? Então, tem que ver até que ponto vai ser esse impacto e o custo. Os que são críticos dizem assim, a gente vai ter duas medicinas, dos pobres e dos ricos. Porque isso é uma medicina muito Mas cara. isso sempre teve, né, doutor Salomão? Teve, mas vai ter mais ainda. Uma farmacogenética, por exemplo, para doença psiquiátrica, está R$3 mil. Assim, eu acho que a gente tem que ver que vai evoluir, o custo vai reduzir. Eu acho assim que a medicina personalizada é a medicina do futuro. Isso não tem a menor dúvida. Doutor Salomão, muito obrigado, hein? Que bom. Obrigado pela sua companhia, boa noite e até a próxima segunda-feira. Que bom, Mauro. Foi muito bom, não foi, irmão? Foi ótimo.